Olá, meu nome é Sebastião Ernesto, sou médico anestesiologista e vou falar sobre terapia farmacológica na dor crônica. As opções medicamentosas atualmente utilizadas no tratamento da dor crônica são divididas em três grupos principais. O grupo considerado de primeira linha, constituído dos gabapentinoides, a gabapentina e a pregabalina, inibidores da recaptação de serotonina e ou noradrenalina e os antidepressivos tricíclicos. São considerados drogas de segunda linha a capsaína, a lidocaína e o tramadol, e de terceira linha a toxina botulínica e os agentes opioides, que muitas vezes são considerados de primeira linha em pacientes terminais, principalmente em situações de dor crônica do tipo oncológico. Os agentes antidepressivos tricíclicos, representados principalmente pela amitriptilina e pela nortriptilina, apresentam grande utilidade no tratamento da dor crônica. Seu mecanismo de ação predominante parece ser a inibição da recaptação de serotonina e de noradrenalina, além de atuação inibidora sobre receptores NMDA e canais de sódio e cálcio. Apresentam grande utilidade em situações de dor neuropática, principalmente relacionadas com a dor herpética, e alguns efeitos colaterais são derivados da interação com receptores alfa-adrenérgicos, podendo levar à hipotensão arterial, e a inibição, a ação antagonista sobre receptores nicotínicos e muscarínicos que podem levar ao surgimento de sensação de boca seca, constipação, turbação visual e retenção urinária. Um outro grupo de antidepressivos é constituído pelos inibidores seletivos da recaptação de serotonina. Essas substâncias, representadas principalmente pela sertralina, fluoxetina e duloxetina, inibem predominantemente a recaptação da serotonina, mas também exercem alguma ação sobre a recaptação da noradrenalina. Diferente dos antidepressivos tricíclicos, não têm ação sobre os receptores colinérgicos e por isso apresentam menos efeitos colaterais, como os citados no diapositivo anterior. É importante que se tenha cuidado na retirada dessa medicação, que pode levar à agitação, portanto, a retirada deve ser progressiva. E também cuidado com a tendência à overdose que alguns pacientes apresentam quando utilizando essa medicação. Elas são bastante úteis no tratamento da neuropatia diabética e na fibromialgia. Duas substâncias que são mais específicas em relação à recaptação da serotonina, a paroxetina e o citalopram, têm pouca utilidade no tratamento da dor neuropática. Sabemos que a serotonina tem função importante na ativação plaquetária. A utilização de inibidores seletivos da recaptação de serotonina, fazendo com que haja aumento da disponibilidade dessa substância nos tecidos, pode levar à downregulation dos receptores de serotonina nas plaquetas, diminuindo a sua função e, portanto, favorecendo fenômenos hemorrágicos. Portanto, os inibidores da recaptação da serotonina podem levar à diminuição da função plaquetária. Pacientes com dor neuropática normalmente apresentam alteração dos canais de sódio e cálcio. Essas alterações produzem disparos espontâneos a nível periférico, a nível de gânglio da raiz dorsal e a nível de corno posterior da medula. A utilização de alguns anticonvulsivantes, como os gabapentinoides e topiramato, faz com que haja redução dessa frequência de disparos e a atuação dessas substâncias se dá predominantemente a nível desses canais de sódio e de cálcio, com a ação também a nível de receptor NMDA, principalmente pela interação com o sítio de ligação do glutamato, fazendo com que haja redução, então, da ativação dos receptores NMDA. O topiramato ainda tem a possibilidade de ação sobre os receptores GABA e a dose de ataque de início de cada um deles é o topiramato entre 20 e 50 mg por dia, a gabapentina de 900 a 1.800 mg por dia, podendo aumentar de acordo com a necessidade,
lembrando sempre que a gabapentina tem um mecanismo de absorção farmacocinética dela de ordem zero, ela necessita da utilização de proteínas transportadoras, mas proteínas saturáveis. Portanto, depois de uma determinada dosagem, o efeito começa a não aumentar mais proporcionalmente ao aumento da dose, já que aqueles receptores saturáveis eles vão aumentando a absorção até um determinado limite. Depois que satura, a absorção ela fica inalterada, ela fica um valor de absorção permanente, que não aumenta com o aumento da dose. Enquanto isso, a pregabalina tem uma farmacocinética de ordem 1, portanto, aumentando a dose, vai sempre aumentar a absorção, o mecanismo de passagem, a proteína transportadora não é saturável, portanto, ela tem uma efetividade mais elevada e assim a pregabalina tem algumas vantagens. A pregabalina, por outro lado, ela necessita ter a sua dose ajustada de acordo com a função renal. Pacientes com função renal normal têm o início de dose da pregabalina em torno de 600 mg por dia. Porém, se ele tem uma função renal reduzida, ele precisa ter isso ajustado. Abaixo de 30 ml por minuto de clearance renal, não deve ser administrada a pregabalina, e entre 30 e 60 ml por minuto, a pregabalina vai ser administrada na metade da dose. Vai ser, ao invés de 600, vai ser administrado 300 mg por dia como dose de início. A lidocaína, que já vinha sendo usada em infusão intravenosa, intraoperatória, com o intuito de reduzir o consumo de analgésico no intra e no pós-operatório, agora tem sido utilizada também em adesivos para utilização ambulatorial, com o objetivo de reduzir a dor crônica, principalmente provocada pela herpes, e ela tem uma ação anti-inflamatória importante, superior até a alguns anti-inflamatórios, reduzindo tanto a sensibilização central quanto periférica e assim também reduzindo a hiperalgesia e a alodina em várias situações. A capsaína é uma substância contida na pimenta e é responsável pela dor e sensação de queimação que ela produz. A sua ação se dá sobre receptores temporários TRP das subfamílias A1 e V1. Ao estimular esses receptores, o receptor TRP-A1 estimulado abre um canal iônico que aumenta a condutância aos íons sódio. Os receptores TRP-V1, ou vaniloides, como também foram chamados, quando estimulados, aumentam a condutância ao cálcio. Dessa forma, a capsaína é capaz de gerar estímulo doloroso. Paradoxalmente, ela tem sido utilizada no tratamento de dor crônica, e a explicação para esse fato é que, após a utilização da capsaína por tempo prolongado e repetidamente, faz com que haja uma refratariedade desses receptores com surgimento de dessensibilização. Além da atuação nos receptores TRP, há evidências científicas de que também a capsaína atua no eixo dopaminérgico, em receptores dopaminérgicos, no aumento da geração de opioides a nível do sistema nervoso central, o que é comprovado pelo aumento da expressão de RNA mensageiro, da proopiomelanocortina, atua a nível dos receptores GABAérgicos, a nível de receptores canabinoides, atua também a nível de receptores NMDA, interagindo com o glutamato, e reduz a produção e secreção de substância P. Além da importância na utilização no tratamento da dor crônica, a capsaína foi importante na descoberta da existência e no estudo dos mecanismos de ação do receptor TRP quando é assim estimulado. Portanto, a capsaína
atua, né, no tratamento da dor crônica a nível de receptores TRP, mas também em outros níveis, portanto, tendo uma ação multimodal. A ação em receptores TRP se dá predominantemente nas fibras polimodais C, tanto na periferia quanto a nível de gânglio da rede dorsal e também no corno dorsal da medula. O uso de canabinoides no tratamento de dor crônica tem sido defendido nos últimos tempos e isso se deve à presença de receptores de canabinoides do tipo CB1 e CB2, principalmente o receptor CB1, que é extensamente disseminado no sistema nervoso central e periférico, e a resposta de sua ativação pelos endocannabinoides os canabinoides endógenos, principalmente a anandamide, é uma resposta antinociceptiva. Também existe a sua atuação sobre os receptores vanilóides, aqueles receptores TRPV1, produzindo a refratariedade desses receptores com desensibilização e assim reduzindo a sua resposta pronociceptiva. Os endocannabinoides, a anandamide, são metabolizados pelas ciclooxigenases, produzindo prostaglandinas, principalmente as algógenas, e também pelas hidrolases, produzindo o ácido araquidônico, que também vai ser posteriormente metabolizado pela ciclooxigenase, produzindo mais prostaglandinas. Essas veias fisiológicas relacionadas aos endocannabinoides são pontos de possível evolução futura na descoberta de substâncias que possam eventualmente reduzir essa metabolização e aumentar a disponibilidade da anandamide nos receptores mencionados anteriormente. Há uma preocupação em relação a utilização dos canabinoides devido à preocupação de alguns autores em relação à diminuição da capacidade cognitiva a longo prazo nesses pacientes. Há também a preocupação em relação ao uso recreativo da substância e a utilização em pacientes com história de uso crônico de drogas ilegais. Também a preocupação em pacientes grávidas e os estudos até então são bastante controversos em relação à capacidade real do canabinoide de trazer algum benefício em relação à analgesia, seja aguda ou crônica, seja na dor aguda ou na dor crônica. Fica então a certeza apenas de que o canabinoide traz algum grau de conforto a esses pacientes e tende, principalmente nos pacientes terminais, pacientes oncológicos, a trazer algum benefício fisiológico na medida em que tende a conseguir trazer para esses pacientes o aumento de peso, uma melhora na sua capacidade nutricional. Normalmente, com a chegada do potencial de ação no terminal nervoso de um certo neurônio, esse potencial de ação provoca a abertura de canais de cálcio voltagem dependentes que permitem então a entrada de cálcio nesse extremo, nesse terminal nervoso. Com a entrada do cálcio ocorre uma sequência de ativações enzimáticas que provoca a aproximação de vesículas contendo neurotransmissores, são as chamadas vesículas pré-sinápticas. Essas vesículas se acoplam à membrana pré-sináptica e acabam por liberar seu conteúdo na fenda sináptica, onde essas substâncias contidas previamente nas vesículas pré-sinápticas, os chamados neurotransmissores, vão atuar sobre receptores da membrana pós-sináptica do neurônio seguinte, para então induzir a formação de potencial de ação nesse outro neurônio. A ativação de receptores opioides, como os receptores μ predominantemente, seja por agonistas endógenos, como a encefalina ou a endorfina, ou por opioides exógenos, como a morfina, os opioides de mais aplicação em anestesia intraoperatória, como o fentanil, alfentanil e outros, eles vão atuar como agonista nesse receptor μ, e essa atuação na membrana pré-sináptica, no receptor μ da membrana pré-sináptica,
reduz a condutância ao cálcio. Isso faz com que haja diminuição da liberação de neurotransmissor na fenda sináptica e, assim, o potencial de ação que chegou nesse terminal nervoso não vai conseguir ser transmitido ao neurônio seguinte. Esse é um dos mecanismos de atuação dos opioides, fazendo com que haja redução da transmissão do sinal doloroso. Um outro mecanismo de ação é através do aumento da condutância ao potássio na membrana pós-sináptica, o que faz com que haja uma hiperpolarização dessa membrana, uma vez que, aumentando a condutância ao cálcio, por abertura de seus canais, ocorre uma saída de íons cálcio da célula, fazendo com que o seu interior já negativo fique mais negativo ainda, ou seja, hiperpolarizado, dificultando então a sua despolarização. Esse é o mecanismo habitual de ação dos opioides. Quando há uma utilização de opioide por tempo prolongado ou em doses muito elevadas, pode acontecer a internalização desses receptores Mi, essa internalização que ocorre num processo semelhante à endocitose, onde há o receptor é englobado pela membrana plasmática e então direcionado ao interior da célula, ocorrendo o que chamamos habitualmente de downregulation. Isso acontece na maioria dos receptores. Qualquer receptor de membrana, quando ele é muito ativado, ele tende a sofrer downregulation, a diminuir a população desse mesmo receptor. E quando ele é bloqueado, como por exemplo acontece com a utilização de beta-bloqueadores, ocorre a upregulation, aumenta a produção dessa população de receptores. Então aqui temos uma ação analgésica induzida pelos opioides no receptor Mi, porém, em algumas situações e com alguns opioides principalmente, como o remifentanil, por exemplo, pode acontecer o aumento da tolerância à ação dos opioides, necessitando de um aumento da sua dose. Essa necessidade de aumento de dose chamamos aumento de tolerância. E essa tolerância é provocada pela internalização, que pode também explicar os fenômenos de hiperalgesia que muitas vezes acontecem no pós-operatório quando da utilização de alguns opioides. Entre os opioides mais utilizados em clínica, encontramos a morfina, que é o protótipo dos opioides, contra a qual todos os opioides são comparados para avaliação de potência. Ela tem metabolização hepática através do sistema citocromo P450 e produz principalmente a morfina 6-glucuronídeo e a morfina 3-glucuronídeo. A morfina 6-glucuronídeo tem a ação analgésica também, e a morfina 3-glucuronídeo é provida de efeitos colaterais e em pacientes com insuficiência renal pode ter acúmulo desse subproduto de metabolismo com chance de algumas complicações. O número necessário para tratamento em pós-operatório na utilização de morfina é igual a 2,9, portanto é uma droga de bastante eficácia analgésica e o número necessário para dano é igual a 9,1, ou seja, é uma droga relativamente segura. Ela tem 10 a 45% de biodisponibilidade e tem um efeito analgésico pela administração oral que pode durar de 4 a 6 horas. A hidromorfona é outro derivado opioide que tem uma potência 5 vezes maior que a morfina, porém com menos efeitos colaterais. Também é metabolizada no fígado pelo sistema citocromo P450, produzindo alguns subprodutos de metabolismo, entre os quais a hidromorfona 3-glucuronídeo, que tem também efeitos colaterais semelhantes àqueles da morfina 3-glucuronídeo. É importante que se evite essa substância em pacientes com insuficiência renal avançada.
A metadona é um outro opioide de grande utilidade em clínica, além da sua ação em receptores MI, também tem ação importante sobre receptores NMDA, podendo reduzir a hiperalgesia pós-operatória e o desenvolvimento de cronificação de dor. Ela tem 60 a 95% de biodisponibilidade, com a potência similar à da morfina. Porém, a sua duração é bastante variável e, devido a uma meia-vida que pode variar de 8 a 80 horas, oferece bastante dificuldade na individualização da dose e do parcelamento dessa dose diária, podendo apresentar acúmulo e apresenta também um efeito sedativo, principalmente não só pela ação no receptor MI, mas também pela redução da recaptação da serotonina. Um efeito colateral importante da morfina é o alargamento do espaço QT, devido a esse alargamento do intervalo QT e em associação com a duração, com uma meia-vida bastante variável, a metadona ela foi relacionada a um número razoavelmente grande de efeitos colaterais gravíssimos, com alguns óbitos devido ao desenvolvimento de arritmia. Pode levar ao desenvolvimento de torsade de Puan devido a essa elevação importante e principalmente em indivíduos que têm menor capacidade de eliminação, levando ao acúmulo progressivo. A oxicodona é uma outra substância opioide bastante interessante, muito utilizada atualmente em tratamento de dor crônica, e trata-se de uma prodroga. Ela necessita ser metabolizada e o é pelo citocromo P450 através de duas enzimas principais. A principal metabolizadora da oxicodona é a enzima CYP3A4, que produz uma substância inerte, sem efeito analgésico, a noroxicodona. E cerca de 11% da oxicodona administrada é metabolizado pela CYP2D6, que vai produzir a oximorfona, que é uma substância com um potencial analgésico muito maior do que a oxicodona. Ela tem 60% de biodisponibilidade e um número necessário para tratamento igual a 2,5. Existem hoje no Brasil comprimidos disponíveis de 10, 20 e 40 mg de oxicodona. É importante que se conheça a farmacologia da oxicodona para se entender que ela depende muito da capacidade de metabolização. Indivíduos que têm um fenotípico com baixa capacidade de metabolização, principalmente com redução da enzima CYP2D6, ela pode apresentar redução dessa metabolização e da produção do subproduto ativo da oxicodona, que é a oximorfona, reduzindo assim a capacidade analgésica da droga. Portanto, a farmacogenética é um importante aliado no estudo da ação dessa substância. A buprenorfina é outro opioide, tem ação parcial, agonista parcial sobre receptores MI, antagonista sobre os receptores kappa e agonista fraca sobre receptores delta. Ela tem uma latência de cerca de 30 minutos, uma duração de efeito de cerca de 6 a 9 horas e tem um efeito teto para a depressão respiratória, enquanto esse efeito teto não existe para a sua ação analgésica. A utilização de buprenorfina pode ser feita através da utilização de PET, adesivos, que podem liberar até entre 5 a 20 mg por hora da substância. A codeína é outro opioide que se constitui numa prodroga. Ela necessita ser metabolizada por enzimas do sistema P450 para liberação de morfina. A enzima utilizada com esse objetivo é a enzima CYP2D6. Portanto, indivíduos que apresentam redução da capacidade de metabolização por redução dessa enzima, o que acontece em cerca de 5 a 10% da população, ele não metaboliza ou metaboliza pouco a codeína e assim tem um efeito reduzido.
Alguns indivíduos podem, por outro lado, ter excesso de metabolização, apresentando com facilidade efeitos colaterais e sinais de overdose da codeína. O número necessário para tratamento é 16,7 e porque ela é metabolizada a morfina e a morfina pode ser depois transformada em morfina 6 ou 3 glicuronídeo, e essas substâncias são eliminadas por via renal. Indivíduos com insuficiência renal avançada não devem receber a codeína. O tramadol é mais um agente dessa classe de opioides, tem 80 a 90% de biodisponibilidade, um número para tratamento de 8,5 quando administrada a dose de 50 miligramas, e além da ação sobre receptores MIR, onde é um agonista fraco, ela inibe receptores NMDA e inibe também a recaptação de serotonina e de noradrenalina, devendo ser evitada em indivíduos que estão sob uso de inibidor da monoaminoxidase ou em associação com agente depressivo tricíclico ou em uso de inibidores específicos da recaptação de serotonina, uma vez que essas associações podem levar a síndrome serotoninérgica, uma situação grave que pode levar a convulsão, até crise hipertensiva e até o óbito. A utilização de opioides em pacientes com dor aguda já é bem estabelecida, e em algumas situações de dor crônica, ou seja, aquela dor que já perdura por mais de 3 meses, a seleção do opioide deve ser feita de maneira bastante cuidadosa. O tramadol é uma excelente droga para ser utilizada nessas situações, mas alguns opioides de ação full em receptores MIR muitas vezes não têm uma resposta adequada em situações de dor crônica, além de induzirem muitas vezes a adição de pacientes, ou seja, a formação de pacientes com dependência é uma preocupação que sempre existe. Portanto, a utilização de opioides em associação com anti-inflamatórios não hormonais ou analgésicos tipo paracetamol é uma associação bem-vinda e muitas vezes reduz a necessidade de opioides, fazendo com que haja diminuição dos seus efeitos colaterais e dos seus riscos. O tramadol é uma excelente droga para ser utilizada em neuropatia, mas outros opioides, principalmente aqueles de ação agonista total em receptores MIR, muitas vezes não têm essa ação com eficácia bem estabelecida. A possibilidade de tolerância, como foi comentado no diapositivo anterior, leva a necessidade de alguma estratégia para que se evite ou se contorne essa situação. Uma delas é a alternância de agentes opioides, que muitas vezes pode contornar essa situação dessa maneira, e para isso deve ser conhecida a equipotência analgésica dos diversos opioides. Para o entendimento da equipotência equipotência analgésica entre os diversos opioides, convidamos o indivíduo interessado a pausar esse slide, esse diapositivo, e observar a equivalência analgésica entre diversos opioides quando da necessidade de substituição da morfina ou da oxicodona por outra substância opioide, seja para manutenção ainda por via oral ou substituição por alguma via alternativa. Existe essa tabela à esquerda, que é uma tabela mais direta, e à direita apresentamos essa referência com as razões de alteração, dependendo de qual o opioide está em uso e qual opioide que se deseja utilizar em substituição. Em alguns países, o fentanil tem sido utilizado na forma de PET para liberação lenta em microgramas por hora e em substituição à morfina quando apresenta tolerância ou efeitos colaterais insustentáveis. É importante que se evite a utilização do fentanil em períodos de grande risco de descompensação
ou respiratória ou cardiovascular, e em pacientes que vêm então em tratamento de dor crônica, principalmente a dor oncológica, é um importante adjunto de grande utilidade em algumas situações. O manuseio multimodal da dor aguda é muito intuitivo e é muito mais fácil de se entender em relação às diversas possibilidades de substâncias que atuam em pontos diferentes do sistema nervoso central e periférico e com mecanismos diferentes de ação. Porém, também na dor crônica, embora com mais controvérsias e menos evidências científicas, a utilização de drogas que atuam com diferentes mecanismos, como os gabapentinoides, em associação com os antidepressivos e até associação com drogas de segunda e terceira linha, podem trazer benefício para o paciente, reduzindo a dose de cada um e trazendo mais bem-estar. É sempre útil lembrar que, principalmente em dor crônica, a associação com técnicas não medicamentosas pode trazer também bastante benefício, aumentando a eficácia de um contexto multimodal e multiprofissional no auxílio da redução do sofrimento do paciente e muitas vezes até encurtando o tempo de doença, uma doença que se instala depois de uma doença, ou seja, uma lesão que causou uma dor e uma dor que se cronificou, se transformando numa doença por si mesma. Esse diapositivo traz um sumário das principais ou das melhores opções medicamentosas para cada uma das principais causas de dor crônica, sendo elas elencadas aqui a neuralgia pós-herpética, a neuropatia do diabético, a lesão de medula, a fibromialgia e a imunodeficiência humana. Terminamos aqui o vídeo sobre a terapia medicamentosa na dor crônica. Espero que tenham gostado do conteúdo e muito obrigado pela companhia.